Estamos começando mais uma live do Odradec. Para o processo de proibição da cannabis, na verdade, para a construção do proibicionismo no Brasil no século XX, como toda a partir da década de 1920. Pensando políticas públicas a partir de um pressuposto que eu considero fundamental, que é você se importar com as pessoas. Geralmente o histórico da nossa família, quando sai do sertão, são de pais ou analfabetos ou que não concluíram os estudos. E como a gente está repensando a educação pública, né, principalmente. Eu vou falar sempre do lugar da escola pública. Da formação do pensamento crítico, do pensamento analítico, da lógica. E aquele momento foi um momento que trouxe muita credibilidade, né? A gente tinha ali uma organização que era o Núcleo de Hip Hop de Alagoinhas, o NH2A. De uma forma capitalista. Preta de Salvador. Geralmente. Como você encontra por aí. Vamos lá, olha só. A notícia caiu, mas aí eu vou fazer o seguinte, vou passar para a André a pergunta inicial, a gente pega assim, encerrando, encaminha já no encerramento, assim, 5 minutinhos de cada um de vocês aí para poder responder essa pergunta aqui, que eu acho que ela engloba... Acho que eu já li uma pergunta, acho que passou aqui na tela. Isso, passou aí, aquele pergunta... A pergunta dela é o tipo, como ser anticapitalista em um país capitalista, né, e quais são as atitudes que a gente pode tomar no sentido de enfrentar o atual estado de coisas, né? O governo neoliberal, com propostas anarcocapitalistas, né? Por assim reativo, né? Tem que dizer. Exatamente. Então, assim, já passamos já 1 hora, né? Então, você acha que 5 minutinhos para a gente encerrar, né? Ficar de boas. Pode começar por André aí, né, André? E aí depois a gente passa para o Osmar. Valeu? Com você aí, André. Então, 5 minutinhos. Excelente pergunta da Kelly, mesmo porque estava, inclusive, na provocação à live. Primeiro, como ser anticapitalista. Primeiro, você se reconhecer dentro dessa engrenagem como trabalhadora, como produtor de riqueza. E, segundo, pegar aquela imagem quais são os pontos em comum pelos quais vale a pena lutar, né? A gente tem pontos em comum, são lutas em diferença, né? Existe as margens, mas também existe as margens das margens. Mas tem pontos em comum pelos quais vale a pena lutar. Ou seja, eu não preciso conhecer fulano, nem ciclano, mas na hora que o bicho pegar no front, eu vou saber onde eu vou encontrar essas pessoas. Eu não preciso conhecê-las, eu preciso conhecer sua luta para saber onde eu vou encontrar essa pessoa. Então, de que lado você samba? Aquela velha provocação. Então, como ser anticapitalista, eu acho que a gente tem que mapear onde é que o capitalismo, ou essa forma de organização que nós temos, esse modo como as relações são pensadas, como o Estado ele é pensado, como ele é ameaçado, enfim, como se dão as relações, onde é que ele oprime mais e você se colocar em uma posição de anti-opressão, de luta contra a opressão. Isso aí é você se colocar numa posição anticapitalista. E aí eu vou dar 5 imagens para eu conseguir em 5 minutos. Se o discurso do que o Estado é muito grande, de que o Brasil vai quebrar, se não, esse é o discurso, né? Esse é o saber econômico, né? A ideia dos analistas, né? Pelo menos aqueles que estão hegemônicos no governo. O Brasil vai quebrar se não parar de gastar, o Brasil vai quebrar se não demitir servidores públicos, né? Se não parar de contratar, né? O Brasil vai quebrar. Então, vamos discutir os gastos públicos com dívida, né? O gasto público, a dívida pública, o dinheiro que o país gasta com dívida, com juro de dívida, é uma coisa depravada. É depravado. Mas isso não, né? Nós sequer
temos condição de colocar esse problema de uma auditoria da dívida pública. Não, eu não estou falando só da União, não. Eu estou falando do Estado, dos municípios. Uma posição contra a opressão, ela parte necessariamente por você se apropriar dessa linguagem, você entender essa linguagem, né, da austeridade. Onde é que meu município está gastando? Onde é que meu município mais gasta? Ele diz que não tem dinheiro da educação. Embora o Fundeb, né, os repasses fundo a fundo, onde é que eu pesquiso isso? Onde é que eu busco? Tem os sites de transparência, os municípios são obrigados a ter seus portais de transparência. Nesses portais de transparência, eles são obrigados a dizer com o que está gastando. Põe lá no site do município, nos portais de transparências, se apropria dessa linguagem, o que é que o município está gastando, por exemplo. O que é que justifica você dizer que eu tenho que pagar mais imposto, eu que já trabalho tanto, e não os grandes empresários que relativamente pagam infinitamente menos impostos de que a galera da correria? Pensando nessa perspectiva, pensando da perspectiva da concentração, por exemplo. A pandemia, né, ela trouxe de novo à tona essa faceta, assim, de forma mais cruel, que é da concentração, né? Você está vendo aí diversas notícias diárias de pequenos empresários, de pequenos comerciantes falindo. É uma galera que não tinha estrutura nenhuma para dar conta de um atendimento à distância. E o que é que acontece? Você tem aberrações como esses caras aí, esses grandes empresas que estão concentrando ainda mais. Então, por que a gente não fortalecer as redes de economia solidária, os mercados dos bairros? Vamos vamos passar listas ou fazer blogs ou botar essa turma invisível da agricultura familiar em contato com o consumidor direto. Isso aí é ser uma posição anti-concentração. Isso aí é ser uma posição, a seu modo, anticapitalista. Isso é ser uma posição anticapitalista. E sem sofrer dos nervos, nem da cabeça, de estar aí nessa forma como as coisas se dão, nessas relações. Aí eu pensei na imagem do Estado, né, na imagem da concentração. Eu vou falar, você tomar uma atitude anticapitalista ou anti-opressão, eu vou colocar assim, anti-opressão, discurso anti-opressão, é você, por exemplo, eu vou puxar um neologismo agora bizarro, né? A aplicativização das relações de consumo, das relações de serviço. Eu não consigo imaginar, eu tento diariamente imaginar o que é que vai ser das relações de consumo e das relações de trabalho desde essa emergência aí desses aplicativos. Agora não, tem a desculpa da pandemia, mas antes você não ia num bairro, numa mercearia da tua esquina, não tirava a bunda do sofá para ir lá comprar um lanche, porque você preferia pedir por um aplicativo, por um iFood. A galera trabalha 14 horas por dia com fome carregando comida. Agora você tem esse discurso da pandemia, mas falei antes. Essa aplicativização das relações de consumo e da produção é uma dança da cadeira que cada dia some 10 cadeiras. O iFood, não só o Uber, né? O Uber, o iFood, é notório que esses aplicativos, que na verdade começa com um aplicativo, mas é questão de meses virar grandes empreendimentos, inclusive com tentáculos no mundo inteiro. Essa galera está inviabilizando o trabalho de pequenos comerciantes. Ou entra no circuito deles, ou você quebra. Porque você não vai concorrer com um gigante desse. Você não vai concorrer. Então, a gente, de certa forma, isso não estou aqui sendo um pouco romântico, a gente vai ter de fazer o caminho de volta, a gente vai passar desse pesadelo, começar a encontrar as pessoas, né? Começar,
Vá ali, velho, pegue sua bike ou vá de pé, compre seu lanche. Aí, claro, né, você tem um discurso da vigilância, da segurança pública, né, que esse discurso cretino, mais um exemplo, né, que o mercado, o Estado é o ganha-pão do mercado. Se o mercado, se ele conseguisse se manter, por exemplo, ele não teria a polícia protegendo ele, né, por exemplo, não teria a polícia ceifando a vida de preto e pobre, né. Então, fazer o caminho de volta apoiar e visibilizar da forma que você puder, né, as pequenas iniciativas, né, os pequenos produtores, né. Então, já nessa terceira imagem, eu acho que eu só tenho 1 minuto falando agora. A terceira imagem que eu coloco, eu não sei se digita aí, mas tem um tempo que era para, enfim, esse Estado, né? Esse Estado e essa necessidade nossa de colocar a nossa condição enquanto explorado, pensando no mercado financeiro, né? E como é que você domina essa linguagem no Brasil? Hoje o discurso do mercado financeiro e aquela velha questão entre capital financeiro e capital produtivo, o Osmar colocou muito bem aí. Então, o Brasil é o paraíso dos agiotas, né? Tá incluído, infelizmente, naquele velho circuito da divisão internacional do trabalho, que é exportar soja transgênica, né? Soja envenenada, né? E importar produtos industrializados, né? Então, ou é isso, né? Que o Brasil vai estar sempre a anos-luz atrás do ponto de vista de produção, e o paraíso da agiotagem, né, que é aqui onde se paga os juros mais altos. Agora, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, baixou pela menor taxa da história, mas porque nós estamos num cenário de deflação. As pessoas simplesmente não têm dinheiro para comprar, não há demanda. Então, há uma capacidade ociosa na indústria de uma forma absurda. Tá, e esse discurso da financiarização do investimento é uma coisa também que a gente precisa dominar. Vem cá, como é que isso funciona? Quais são essas redes de financiamento e de investimento? São só bancos? O que são essas empresas de aplicativo, né, que são chamadas fintechs, que agora está no mercado financeiro? Fintech é aquela estrutura enxuta, né, que vende a promessa de não pagar tarifa, de promover a concorrência e ser mais enxuto graças ao alcance da internet. Como é que essas empresas e aí tem muitas no Brasil, tem funcionando, o Nubank, o An, Digio, agora essa outra de pagamento PicPay. Como é que essas empresas, elas, embora venda essa ideia de que seja um investidor. Pobre não é investidor, para início de conversa. Não é investidor. Você não é investidor. Se você não quer colocar a sua grana, que você separou lá, os seus R$100, debaixo do colchão, tem como você aprender essa linguagem e que você consiga guardar seu dinheiro, não investir. Você fazer essa sua reserva, garantindo que o seu dinheiro não se deteriore, nem seja com o tempo, não perca valor. Você tem várias formas de você fazer isso sem precisar entrar nesse circuito dessas grandes empresas que monopolizam. Então, eu não sei a que ponto isso aí seria uma atitude anticapitalista. Eu acho que nesse ponto aí não. Seria você entender como funciona essa engrenagem. Eu acho que isso aí até pode ser depois matéria até para uma outra live, né? Valeu, mas André. É isso, viu? Vamos ver com o Osmar aqui. Aí, Osmar, a bola é com você, ó. Para a gente encaminhar para o final aqui, em 5 minutos aí, você criar uma imagem aí do que é, respondendo essa pergunta, né, e dando as dicas. Eu também Eu também quero ver essa. Como é que é ser anticapitalista?
Certo, pois é. Então, no capitalismo. Na minha última imagem, na sexta imagem, eu tratei dela mesmo, certo? Então, na verdade, o que eu estava propondo é o seguinte, como ser anticapitalista no capitalismo, né? Então, assim, eu acho que só há uma forma, eu queria reverter essa proposta. Eu acho que só há uma forma. Eu acho que, assim, queiramos ou não, só há uma forma de viver que é ser anticapitalista. Né? E aí eu justifico isso na história. Eu acho que vou pegar uma frase de Antônio Cândido, que é um crítico literário, aí perguntaram para ele, antes de ele morrer, assim, uns 2 meses, um ano, 2 anos, enfim, perguntou para ele se ele era socialista. Ele disse que sim. Isso tem o quê? Agora no século XX, ele morreu esse século, né? Ele disse que sim. E aí a figura achou estranho, ele disse assim, ele disse assim, o socialismo é irmão gêmeo do capitalismo, nasceu juntos. Foi a partir do socialismo que os trabalhadores tomaram consciência, começaram a tomar consciência, a galera que era escravizada no trabalho na Europa, né, que era levantada com o chicote do patrão, eles começaram a reivindicar. Então, toda e qualquer crítica ao capitalismo, toda e qualquer luta por direito é socialismo. Ele diz assim, o socialismo é triunfante no mundo. Então, tomando essa frase de Antônio Cândido, dizendo que só há uma forma, invertendo a proposta que vocês fizeram, ou assim, digamos assim, redimensionando, só há uma forma, né, de viver que é ser anticapitalista. E aí, na história, o tempo inteiro, imagine todos aqueles despejados que eu falei, linguisticamente, culturalmente, ontologicamente, territorialmente, essa galera vem resistindo de lá para cá. Ou seja, são todos socialistas. Eles resistiram porque você institui a miséria e a desgraça e eles dividem o pão, eles dividem um ovo cozido, eles resistem lá em todos os lugares. Então, isso é socialismo. Eles lutam pela vida, eles resistem, eles criam, eles inventam, criam linha de fuga, botam veneno no patrão, etc. Então, são formas socialistas sem nome. Então, esse viver aí, ele é radicalmente anticapitalista desde sempre. Então, 80% do povo brasileiro, querendo ou não, com consciência ou não, pobres de direito ou não, são socialistas. Então, os caras estão resistindo à porra para poder não cuidar da sua família. Pô, não falta tudo, bicho. Falta escola, falta dinheiro, falta tudo nesse Brasil de agiotagem, de elite do atraso. E como é que esse povo sobrevive? Que milagre é esse, entendeu? De você, digamos, quem produz a riqueza. Assim, o PIB do Brasil, 80% é produzido por quem paga imposto. Essa galera toda que compra qualquer coisinha paga mais imposto, os burgueses não pagam porra nenhuma, um monte de parasitas, certo? Quer dizer, então o socialismo no Brasil ele é de ponta a ponta. Então essa é uma primeira imagem, certo? Eu agora sim, para dizer como fazer um investimento mais organizado, para não ser uma naturalização, não sei, enfim, eu acho que tem várias coisas, o André colocou aí, então a gente está na égide do anarcocapitalismo na veia ali, sabe, muita barbárie. Então acho que todo mundo, assim, precisa sair da bolha bolsonarista. Ela é poderosíssima, porque ela está usando o controle da subjetividade através dos mais diferentes mecanismos, entendeu? Assim, através de WhatsApp, através de tudo. Então, muito isso aí é preciso, mas basta você tomar, não tem como, se você quiser mudar, muda, na hora que quiser, é só parar a porra da imagem, questionar, fazer uma pergunta, que aí, pronto, essa pergunta já é suficiente para você mudar a porra da rota do controle, certo? Então, eu acho que sair da bolha,
inverter na luta por direitos. Eu acho que é de ponta a ponta. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores ensinou todo mundo a pensar, a lutar por direitos. Eu acho que é continuar a luta por direitos. Filiar-se a um partido de esquerda, qualquer um deles, certo? Entrar na luta do bairro, constituir comitês de bairro de autodefesa, porque o milicianismo ele vai aparecer, se eles forem bem-sucedidos, eles vão estar dentro da igreja evangélica, eles vão estar entrando na sua casa, atirando em você em nome de Deus. Então é preciso a galera se organizar nesse sentido. Todo mundo trazer para o espaço público, eles privatizaram o espaço público, criminalizaram o espaço público. Então, se o espaço público está privatizado e criminalizado, é preciso a gente quebrar isso, fazer reuniões na igreja, nos bairros, nas praças. Claro, a gente está na pandemia, mas eu acho que a gente pode ir para ruas com cuidados, fazer reuniões online, como essa que a gente está fazendo, debater, furar a porra como a gente está fazendo aqui agora, certo? Então, assim, eu acho que feitas essas coisas, organizar comitês de bairro de autodefesa, e aí eu queria sugerir para todo mundo, né, um livro clássico, pequeno, interessante, que é o Manifesto Comunista. É um livro antigo, de 1848, tem mais de 150 anos, mas parece hoje, o fantasma, né, do comunismo ronda. Eu vejo que o fantasma do comunismo está na cabeça de todo mundo. Porra, está na cabeça da galera o fantasma do comunismo, né? Olavo de Carvalho, essa cambada toda falando de comunismo. E aí, velho, eu acho que uma esperança para mim qual é? Os Estados Unidos estão perdendo a guerra. Vão perder a guerra para os chineses, certo? Eu acho que logo, daqui 2, 3, 4 anos já era, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa reorganizar um outro mundo, começar a pensar em comunas, pensar em tomar os latifúndios, pensar em fazer milhões de coisas, porque isso está tudo em movimento, minha gente. Agora, para finalizar, se os seres humanos desaparecessem da face da Terra por uma hora de barbárie qualquer, ninguém ia ter nome, nem Deus ia ter nome, a natureza ia ter nome, o sol ia ter nome de sol, nada. Quem dá nome às coisas são os homens. São os seres de linguagem, certo? Então, acho que, se somos seres de linguagem, então a gente precisa, certo? Tudo está por mudar, não tem divindade nenhuma, tudo é movimento, tudo é materialismo, tudo é signo. Então, eu acho que é preciso a gente se apropriar de uma linguagem combativa, na veia, né? Esvaziar essas porra toda que está rolando aí, terraplanismo, todo esse diabo que está aí, é tudo invenção de linguagem, é tudo para dar uma enrabada na galera que desatenta. Então, é preciso a gente combater isso, esvaziar tudo e começar a ir para a luta, porque eu acho que sem luta... E assim a gente tem que seguir o exemplo do povo brasileiro que resistiu até aqui, né? Indígenas, negros, povo pobre, 80% do povo brasileiro. O socialismo está aí de ponta a ponta, então é só a gente aprender com eles. É isso aí. Valeu, Moreira. Valeu, André. A gente vai dar uma encerrada, já passamos aqui, demos uma roubada no tempo. Valeu. Eu só acrescentaria aos mais. A galera fortaleceu os sindicatos, que é importante, né? E pensar naquela ideia das lutas, né, as lutas cruzadas que o André falou, né? Capitalismo, racismo, classe, raça e gênero, não tem como. Juntar tudo aí. E é isso. Valeu, galera. Obrigadão, Osmar. Obrigado, André. Grande abraço, beijo. Tamo junto, hein, gente. Vamos ver se a gente marca uma outra aí com a internet boa, hein? Vamos. Valeu, legal. Grande abraço, né? Grande abraço. Valeu, tchau. Tchau, Osmar. Tchau, figuraça. Valeu. Obrigado, galera. Um abraço.